colocar aqui para gravar, para não esquecer, tem incentivado a mediação e a conciliação judicial diante dos trilhões de processos hoje que possuímos em todo o Poder Judiciário brasileiro. Por isso que fica aqui a dica, assim que vocês colocarem lá, a Nath ficou de colocar o meu número no grupo, eu mando também o link para quem tiver interesse em fazer esse curso. Vai ser fornecido um certificado, ele serve como hora complementar para a sua faculdade de Direito, você vai precisar apresentar uma carga horária extracurricular, então esse certificado já é válido e tem o peso de ter sido orquestrado, tá? Orquestrado e ministrado pelo Conselho Nacional de Justiça. Fica a dica, tá, meu povo? Então, vamos retomar aqui a oposição, tá certo? Amores, quanto à oposição, até agora, dúvidas do que a Pro colocou lá no primeiro bloco, com aquela ideia de quem está se opondo, esse terceiro interessado e prejudicado, está se opondo contra o pedido, contra o objeto, a demanda, tanto da parte autora quanto da parte ré do processo principal. Percebam que esta espécie de intervenção de terceiro, ela é facultativa. Anotem isso, por favor. Esta espécie de intervenção de terceiro, ela é Ai, peraí, meu povo, que eu não sei se foi aqui para vocês. Foi, está demorando, é um delayzinho. Essa espécie de intervenção de terceiros, a oposição, ela é facultativa. O PRO, tem alguma espécie de intervenção de terceiros que é obrigatória? Não, tá? A bem da verdade, no Código de Processo Civil de 2015, nenhuma das 5 espécies de intervenção de terceiros, nenhuma delas é obrigatória. A oposição é facultativa, a assistência é facultativa, a denunciação à lide é facultativa, o chamamento ao processo é facultativo e o amicus curiae é facultativo também. Mas a gente costuma ainda trazer essa parte, se é facultativo ou se é obrigatório, me acompanhe, porque no Código de Processo Civil de 1973, nós tínhamos uma espécie de intervenção de terceiros que era obrigatória, que era a denunciação à lide, isso mesmo, lá no Código de Processo Civil de 1973, que inclusive permaneceu regindo os processos até março de 2016, a denunciação à lide era obrigatória. Por isso que os doutrinadores permanecem com essa classificação. É facultativo, é obrigatório, tá? Mas vocês podem colocar até na cabecinha. Pergunta de prova. Existe alguma espécie de intervenção de terceiros que é obrigatória? Não, tá? Não. No CPC 2015, nenhuma espécie de intervenção de terceiro é obrigatória, são todas facultativas. Tranquilo, meu povo? Belezinha. É bom também vocês anotarem que a oposição, apesar de ser considerada como espécie de intervenção de terceiros pela doutrina majoritária, porque a gente sabe que tem uma doutrina minoritária, mas pela doutrina majoritária é considerada como espécie de intervenção de terceiros, mas ela é também conhecida como um procedimento, e aí vale a pena vocês anotarem, papel e caneta na mão, vale a pena anotar, como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, tá? Justamente pela circunstância que a Pro estava explicando anteriormente, que é o de que a oposição ela vai ter que ser julgada primeiro. Esse pedido requerido, efetuado pelo terceiro, essa relação jurídica material, ela terá que ser analisada primeiro pelo juiz de direito do processo. Por isso que se trata de uma jurisdição especial contenciosa, né? Um procedimento especial dentro de um processo e que é contencioso.
Afinal, quando eu venho a propor a oposição, eu estou me opondo contra tudo que está acontecendo naquele processo. É a mesma coisa de dar aquele tapa na mesa e dizer pode parar, e está tudo errado. Amores, uma perguntinha que sempre cai muito em prova e que também pode estar na nossa prova, vale a pena você anotar, é as características. Quais são as características, tá, da oposição? Quais são as características da oposição? Então, olha só, como uma primeira característica, para propor a oposição, se faz necessário que nós estejamos diante de um processo já existente. Beleza? Se eu vou propor oposição, é porque já existe um processo. Se não existir um processo, eu não vou propor oposição. Eu vou ter que começar um processo. O Rivaldo colocou. Para a oposição ingressar no feito, o juiz tem que já ter decidido em relação ao réu e autor no processo principal ou o oponente entra a qualquer momento? E, Rivaldo, a gente vai tratar até disso em um segundo momento, mas muito bacana, porque eu percebo que vocês já estão compreendendo o assunto e indo além. Observe, na oposição, eu posso adentrar até o momento ali da decisão saneadora e até mesmo da sentença, tá certo? Então, a oposição, eu posso começar desde quando a parte autora propôs a petição inicial e já indicou quem é o réu, já posso opor, já posso começar a minha oposição, eu terceira? Pode. Eu terceiro? Pode. Como também pró, que merda, pró. Eu só fiquei sabendo desse processo quando já estava na audiência de instrução e julgamento. Posso ir ali e propor a minha oposição? Pode, tá? Então, Rivaldo, a resposta, eu acredito que a melhor resposta para a sua pergunta é pró. Até quando é cabível a oposição? Desde o início do processo, com a petição inicial, Rivaldo, até a prolatação da sentença. Pró, repete para mim, por favor. Repete que eu quero anotar. Até quando é cabível a oposição? Ou seja, a pergunta seria, até que momento eu posso ingressar com essa oposição? Porque a oposição é um instrumento massa, meu povo. É massa. Eu costumo até brincar de dizer que é aquele instrumento que é... Porque é algo que aparece de supetão, de surpresa, que ninguém está esperando, e é como se eu estivesse num jogo de xadrez e estivesse dando assim, ó, cheque, 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 quase para dar o checkmate. É aquela jogada sensacional. E quantas vezes eu já propus a oposição ou já vi a oposição aparecer? Dá aquela guinada no processo, é o máximo quando você vivencia. Então, qual o cabimento? Né? E aí serve para Rivaldo, para Thaliton, para Carlos, para Jailson, para Luan, para Nath, para Maíne, para Luiz. Desde a propositura da petição inicial, começou o processo, tem número de processo? Já posso começar a composição. Até quando? Até a prolatação da sentença. Ô, Rivaldo, a gente vai ver que existe uma distinção, uma classificação entre a oposição inicial e a oposição ulterior e as consequências de cada uma. Mas eu já explico, tá bom? Vou só dar as características da oposição e a gente parte para essa classificação da oposição e as consequências de cada classificação. Sucesso? Massa. Então, meu povo, tratando aqui das características da oposição, eu dizia, para poder opor, tem que existir um processo. Se não existe um processo, eu não tenho ao que me opor. Então, eu diria que a primeira característica, bebês, é a existência de uma demanda, tá certo? A existência de uma demanda prévia e anterior. Eu diria que deixa eu ver aqui se foi, existência de uma demanda prévia e anterior. Foi.
A Nathalie disse, Pro, eu estou vivenciando como terceira interessada. Não está sendo massa, não, mas foi legal ver a cara de surpresa do réu. Ô, Nath, sim, isso é verdade. Quando você está se opondo, na prática, quando você está pensando em termos de direito material, tipo assim, em alguma coisa deu merda, né? Deu merda porque, peraí, sabe, aquela ideia, parte autora, parte ré, estão brigando por um imóvel e, na verdade, o imóvel é meu. E, Nath, desculpe, mas você vira e diz assim, que porra é essa? O que está acontecendo? Então, de fato, na prática, quando o oponente ele vai em busca do exercício do seu direito material e processual, claro, tem uma história por detrás disso, né? Ele está só arcando com o ônus de algo. Mas do ponto de vista processual, é muito gostoso, como você coloca, ver a cara de surpresa do réu e até mesmo da parte autora que, como assim, eu não estava esperando por isso. É uma jogada processual, eu não sei se vocês são de assistir séries, né? A sua prosinha que vos fala é uma apaixonada por série. Eu sou tão fanática por série, me desculpe até, eu peço perdão por utilizar esse momento para fazer até quase que uma... Sabe quando a gente vai no padre e você meio que vai pedir perdão? Estou quase fazendo uma confissão, quase que uma confissão. Então, assim, eu sou uma pessoa que adoro série. Ainda mais se a série versar sobre algo de direito, ainda que não seja o direito brasileiro, né? Normalmente o direito norte-americano, o direito europeu, espanhol, tá certo? Mas que seja bem produzida, seja bem fundamentada. E tem uma série que é com a Annalise Keating, né? Que é uma série que ela diz assim, como você matar alguém e se safar deste assassinato. E é uma série muito bem construída. Vocês não têm tempo para isso, tá, bebê? Ingrid, não está aparecendo o seu texto aqui escrito no chat sobre as características. Ah, tá. Não se preocupa que eu ainda vou escrever as características. Eu parei para essa pausa. Pois é, mãe, é uma coisa que uma série, não parem para assistir, vocês, né, não vão ter tempo para isso, a não ser que vocês sejam bem focadinhos, tá? A Pro tem um vício, eu sou viciada. Tem gente que é viciada em bebida alcoólica, tem gente que é viciada em cigarro, né? Cada um tem o seu vício, eu tenho esse vício. Quando eu começo, eu quero assistir o outro, eu quero assistir o outro, eu quero assistir o outro, e é muito difícil para mim parar. Então, como é que você faz para abortar o vício? Você nem dá o primeiro passo. Como eu tenho que concluir agora a tese do doutorado, então eu procuro não começar a assistir essas séries viciantes. Mas eu falei desta série, que a mãe até falou que ama, e é sensacional, ela é bem construída, bem elaborada, o roteiro mexe com você, as atuações ganhadora de inúmeros Emmys, é sensacional a série. O que eu acho interessante é que traz a ideia de um processo, né? Das surpresas que podem ocorrer no processo. Está tudo caminhando. Lá ela lida muito com o direito criminal, tá? Não é com o direito civil, não é com o direito consumidor, não é com o direito do trabalho, é o direito criminal. E parece que fulano é o culpado. E aí, do nada, você vem com uma nova tese, né? Como diz a Annalise, você aponta um novo suspeito, uma nova estratégia, uma nova prova, uma nova testemunha, e você muda o processo. E mudando o processo, você muda situações, mudando as situações, você muda vidas. Claro que no direito processual civil, e daí a gente mereceria a nossa própria série, não pense que a gente não tem as intempéries também, tá? Nós temos, só que com outras nomenclaturas, com outras espécies, outros recursos, outros incidentes, outras manifestações. Amores, se eu paro para contar para vocês, eu já estive em processo e do nada você está discutindo um imóvel, você suscita um conflito de competência real e você consegue tirar o processo das mãos daquele magistrado e leva para outro. Isso é incrível. O Thalito até colocou, Pro, estamos acompanhando uma série real.
Bolsonaro versus Moro. Tá top essa. Thalito, de fato, né? Por essa de Bolsonaro versus Moro, ninguém esperava por isso. Eu também tenho acompanhado, nós como operadores do direito e seres politizados, né? Não podemos nos olvidar disso. Mas eu não vou te mentir, é tanta coisa que eu deixo para ver no finalzinho do dia. Mas, amores, eu trouxe a ideia da série justamente para mostrar para vocês como a intervenção de terceiros pode alterar o rumo das coisas, o rumo de um processo. Então, vou voltar agora para as características, tá bom? Vou escrever aqui no chat. Vou repetir, vou começar do início para vocês me acompanharem, ok? Quais são as características? Quais são as características da oposição? Então, a primeira coisa que eu coloquei foi aquela demanda anterior. Lembram disso? Eu tenho que ter um processo anterior existente, tá certo? Ao qual eu vou me opor. Eu diria que o segundo requisito é que eu tenho que ter uma demanda com pretensão autônoma. O que é uma demanda com pretensão autônoma? É que o que eu quero, o que vai me satisfazer, a mim, terceiro interessado e prejudicado, não é o que satisfaz nem a parte autora e não é o que satisfaz a parte ré. Até porque, senão, eu ingressaria aí como um assistente. Como o que eu quero é contrário ao que quer o autor da ação principal e é contrário ao que quer o réu principal, eu venho por meio de uma oposição. Por isso, o segundo requisito seria, portanto, uma demanda com pretensão autônoma, tá certo? Uma demanda com pretensão autônoma. O que eu quero é contrário ao pedido da parte autora e é contrário à parte ré. Além disso, o terceiro requisito é o que a gente denomina de qualidade de terceiro interessado e prejudicado, tá? De um terceiro autor. Por que minha pró? Porque, amores, não basta simplesmente a vontade. A gente já estudou isso no processo. Aí eu quero o divórcio entre Natiele e Rivaldo. O que é isso, meu povo? O que é isso? Eu quero. O divórcio ele é personalíssimo. Ele só pode ser proposto ou pelo próprio Rivaldo, já vimos isso, ou pela própria Natiele. Perceba que, para que eu possa propor uma oposição, eu tenho que deter uma qualidade de terceiro, mas não é qualquer terceiro. Eu tenho que demonstrar que eu tenho interesse naquela demanda, um interesse jurídico, não é interesse, eu tô puta da vida que fulano vai ganhar lá o cacto de ouro. É o interesse jurídico, tá certo? Aquele interesse de agir. Eu tenho que demonstrar que eu sou parte legítima para figurar naquele processo, porque, inclusive, uma decisão naquele processo poderá me prejudicar. Afinal de contas, o verdadeiro detentor, possuidor, proprietário da coisa, daquele objeto, sou eu. Então, eu tenho que ostentar essa qualidade para poder ingressar no processo. E com isso, o que eu estou colocando para vocês e tentando quebrar essa ideia de que qualquer um pode ingressar no processo, né? O que tem acontecido é que nas novelas brasileiras e até mesmo em programas televisivos, dá-se aquela ideia, até mesmo por uma falta de uma ignorância no sentido de falta de conhecimento, como se qualquer pessoa pudesse sair por aí ajuizando um processo contra outra. Tudo é processo, vou te processar. Na prática, não é assim. Calma lá, calma lá. Na prática, eu tenho que demonstrar que existe uma relação jurídica já estabelecida, ou até mesmo que pode vir a se estabelecer. Um exemplo, olha para mim, você vai entender. Existe uma faculdade em Nova Venécia, vou dar aqui o nome, Multivix, tá? Existe mesmo essa faculdade, mas é só a título de exemplo. E aí, você
que é aluno da UNEC, Nanuque, Minas Gerais, está puto da vida, porque a Multivix está ministrando aula online neste período de pandemia Covid-19. E você diz assim, estou puto, não pode isso. Vou ingressar com um processo, vou ingressar com uma demanda em face da Multivix ou desse grupo educacional. Espera aí, pode parar. Qual é a sua relação jurídica com a Multivix mesmo? Você é aluno da Multivix? Não. Você é professor da Multivix? Não. Você é pai, é mãe, é tutor, é curador ou é responsável por alguém que tem alguma relação com a Multivix? Não. Você é funcionário da Multivix? Não. Qual é o seu interesse em relação à Multivix? Que até agora eu não estou entendendo. Você é acionista do grupo Multivix? Não. Percebeu? Então, você pode ingressar com uma ação contra a Multivix? Não. Você pode ingressar com uma oposição em um processo já existente? Não. Por que não? Porque você não tem interesse de agir. O que isso vai te prejudicar? Qual o seu interesse? Você não tem. Agora, olha que distinção. Eu sou aluno da UNEC. E por vezes eu sei que essa é a única modalidade, e aqui eu não estou entrando nem no mérito, mas é só um exemplo. Eu sei que essa é a única modalidade da gente ter aula, mas a gente está pleiteando uma redução na mensalidade, um desconto, um parcelamento. Ok. Por que ok? Porque você tem um vínculo jurídico já estabelecido. Você é aluno daquela instituição de ensino superior. Você pode pleitear, bebê. Por quê? Porque você tem um vínculo jurídico. Beleza? Tá claro? Massa. Vamos continuar. Amores, uma quarta característica que a doutrina tem trazido é que o que o opoente, a parte autora da oposição, vem requerer como um direito material é incompatível, não há compatibilidade com aquilo que se requer tanto o autor quanto o réu da ação principal. Portanto, o que se denomina como quarta característica é a de, escrevam aí, por favor, incompatibilidade substancial de interesse. Uma incompatibilidade substancial de interesse. Ou seja, percebam que o opoente, né? O opoente, vou colocar assim, o opoente. Quem é o opoente? Vou colocar até entre parênteses para você não esquecer. O opoente é o autor da oposição, busca excluir, tá certo? O direito de ambas as partes. Quem são essas ambas as partes? O autor e o réu da ação principal, tá certo? Além disso, a gente vai ter aí, por fim, a formação de um litisconsórcio necessário passivo, né? Qual vai ser o litisconsórcio necessário passivo? Na oposição, me acompanha, venha. Na oposição, eu terei o autor oponente, que é o terceiro interessado e prejudicado, e eu terei dois réus. Quem são esses dois réus? Quem é que forma esse litisconsórcio passivo? Porque eu tenho dois réus. Necessário, porque a lei me obriga a ter, a lei diz tem que formar esse litisconsórcio. Esses dois réus, quem são eles? O autor e o réu da ação principal. Vamos escrever isso. A senhora está enviando isso que está digitando? Uai, Nathalie, eu tô, não está indo, não? Deixa eu ver aqui. Parece que vocês não estão recebendo as anotações. Deixa eu colocar aqui. Eu vou fazer um Ctrl+C e vou mandar de novo. Vê se foi agora. Foi agora? Apareceu aqui não. Cadê as anotações?
Não. Uai, meu povo, que estranho. Peraí, vou tentar de novo. Vamos lá. E eu aqui me acabando de digitar. Deixa eu ver se agora foi. Foi. Características. 1, demanda anterior. 2, demanda com pretensão autônoma. 3, qualidade de terceiro interessado e prejudicado. Vou repetir a 4, tá? 4, incompatibilidade substancial de interesse. Agora foi, não foi? Foi. 4, valeu, gente, por avisar, tá? Incompatibilidade substancial de interesse. Vou colocar aqui a 5ª, tá? 5ª, a formação de litis consórcio passivo necessário, a formação de litis consórcio passivo necessário e simples entre autor. Meu Deus, ele já está dizendo que meu tempo está acabando. Calma, meu filho. E simples entre autor e réu da demanda originária. Deixa eu ver se chegou o 5 para vocês. Formação de litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? O litisconsórcio é quando eu tenho uma pluralidade de partes. Por que é passivo? Porque essa pluralidade de partes não se dá no polo ativo, não se dá para as partes autoras, não necessariamente, mas se dá para as partes rés. Por isso que é um litisconsórcio passivo na oposição, porque na oposição eu terei obrigatoriamente 2 réus. Esse litisconsórcio passivo, ele é necessário. Por que ele não é facultativo? Por que ele é necessário? Ele é necessário porque se eu proponho a oposição, me escuta, depois você anota. Se eu proponho a oposição diz que eu terei que ter obrigatoriamente 2 réus na oposição, autor e réu da ação principal. Então, bebês, por favor, não confundam uma coisa. Olha para mim, daqui a pouco você anota. Se a pergunta da prova for: a propositura da oposição, enquanto espécie de intervenção de terceiros, é obrigatória, eu sou obrigado, enquanto um terceiro interessado e prejudicado, a propor oposição? Não sou obrigado. É facultativo, é opcional. Se eu quiser, eu posso começar o meu próprio processo. Eu posso começar o meu próprio processo, no qual eu serei autor, eu pago lá as custas, tem lá os 2 réus. É facultativo, ok? Beleza. Preenchi as características, fui lá e opus a minha oposição. Dentro do procedimento da oposição, lembra? Procedimento de jurisdição especial contenciosa, eu tenho uma obrigatoriedade. Qual é a minha obrigatoriedade? Eu tenho que colocar na minha oposição como réus o autor e o réu da ação principal. Beleza? Por isso que vai se formar um litisconsórcio, pluralidade de partes, passivo, porque são réus, necessário, porque a lei obriga no procedimento de jurisdição especial contenciosa da oposição, o pró, e por que é simples. Será que aparece aqui? Eu digitei que é simples. Por que aparece simples? Por que é simples, minha pró? Por que não é um litisconsórcio unitário? Lembram dessa classificação? Litisconsórcio unitário versus litisconsórcio simples unitário. A decisão que proferir para uma parte do litisconsórcio vai também para outra parte do litisconsórcio, né? A decisão que atinge um atinge o outro. No litisconsórcio simples, existe uma potencialidade de resultados distintos. Por que aqui que é simples? Porque o juiz, ele pode decidir que o cactuzinho é do autor oponente,
que o cactuzinho é do réu oposto, que antes era a parte autora, ou que o cactuzinho é do réu oposto, que antes era réu também na ação principal. Percebeu? Ou seja, qualquer um desses pode sair ganhando. Por isso que o litisconsórcio, ele é simples, porque existe uma potencialidade de resultados distintos. O juiz pode dar para o réu oposto, que antes era a parte autora, ou o juiz pode dar para o réu oposto, que antes era a parte, quer dizer, que já era réu, né? Que antes era a parte réu. Tá claro isso, meu povo? Tranquilo? Deu para todo mundo entender? Eu espero que sim, tá? A gente vai falar agora, eu já havia até adiantado no bloquinho passado, a despeito do cabimento. Tá aparecendo para vocês, né? Aqui é outro tópico, tá? A gente já terminou características, agora a gente está indo para outro tópico, cabimento. Quando é que é cabível a oposição? Lembra do que a gente tinha conversado? Desde que se propôs a petição inicial, então eu vou colocar aqui, ó, cabimento. Desde, a gente está só escrevendo agora, tá? Desde a propositura da petição inicial pelo autor originário da demanda até a prolatação da sentença, ok? Até a prolatação da sentença. Esse é o meu período, esse é a minha forma de cabimento. Mas, amores, mais do que saber quando é cabível, é incrível quando você começa a estudar as provas para concurso público, para OAB, quem é aquele OABeiro. Estou no terceiro semestre, ó, e já estou respondendo aquele guia de bolso da OAB Pro, que é gratuito. Eu já fico lá treinando as questões. Aquela pessoa que já respira, que vive o direito, que só love, só love, só love. Aquela pessoa que ama o direito, que respira o direito, vai perceber que as perguntas feitas em prova, na verdade, são a despeito do não cabimento, bebê. Isso mesmo, não cabimento. O que as provas querem saber é quando é que não é cabível, quando é que eu não poderei propor a oposição. Amores, eu já havia até adiantado, mas é válido recordar que nos juizados especiais, isso mesmo, em sede de juizados especiais, lembram? Juizados especiais, Lei 9.099 de 1995, não é cabível a oposição, a bem da verdade, não é cabível nenhuma das espécies de intervenção de terceiros, tá? A própria lei de juizados, lá no artigo 14, fala isso, a 9.099. A oposição também não é cabível no cumprimento de sentença, ou seja, tudo que ultrapassar a sentença, tá? No cumprimento de sentença, na liquidação de sentença, não é cabível todo procedimento de execução de sentença, tá? Tudo que ultrapassar o processo de conhecimento, tá certo? Não é cabível nos juizados especiais, no cumprimento de sentença, na liquidação de sentença, na execução de sentença, não é cabível no mandado de segurança. Cuidado, tá? No mandado de segurança, lembra a lei do mandamos? Pois é, não posso ter a oposição, está vedado, tá certo? Na uso capião também está vedado. Todas as espécies de uso capião, eu não vou poder propor a oposição. Ao todo, são 13 espécies. A regra geral é de que não é cabível a oposição. Então, quando você pega, né, a oposição lá para uso capião ordinária, extraordinária, especial, eu não posso ter a oposição. Existem algumas exceções, tá? Mas daí a gente estuda mais lá para frente. Por exemplo, na uso capião
entre familiares. Sabe quando o cônjuge abandona o lar por mais do que 2 anos? Aquela pessoa que diz, eu não aguento mais o meu parceiro. Pega a sua roupa, sai de casa. Passou 2 anos, o cônjuge que ficou na moradia vai poder usucapiar a parte do outro cônjuge. Amores, anota aí o usucapião. Resta menos do que 1 minuto, vai derrubar aqui. Eu já volto em 10 minutinhos. O último é a ação de desapropriação, também na qual não é cabível a oposição. Deixa eu ver se dá tempo de colocar aqui. Ação de desapropriação, que é uma ação efetuada pela administração pública. Essas são as hipóteses de não cabimento. Reforço esse assunto, volto daqui a pouco, tá?